Sim, agora apareceu. Muito obrigada, Excelência. Boa tarde a todos. Inicio a minha fala cumprimentando a todos dessa colenda Câmara Criminal. É um prazer incomensurável, mais uma vez, me fazer presente em uma sessão de julgamento dessa colenda Câmara Criminal, cuja qual, para mim, é um prazer sempre sustentar perante essa tribuna, mesmo que virtual, porque foi a primeira Câmara Criminal onde eu proferi a minha primeira sustentação oral alguns anos atrás. Cumprimento a todos na pessoa do presidente, aos ilustres julgadores, aos membros do Ministério Público, serventuários da Justiça e os colegas advogados que aqui se fazem presentes também. O plano de fundo da presente sustentação oral trata-se de habeas corpus impetrado em face da paciente Renata Marinho Costa, considerando como ato coautor decisão judicial proferida pelo juízo de piso, sendo este a 4ª vara de tóxicos da comarca da capital. Em síntese, o plano de fundo da presente sustentação oral e dessa impetração desse heróico remédio constitucional trata-se de saneamento de nulidade, considerando de que os autos da presente ação penal, ora objeto dessa sustentação, eles derivaram de uma operação policial feita pela Delegacia Especializada, denominada de Operação Guerrilha 2, cuja o objetivo inicial era a reprimenda da comercialização de entorpecentes, visando ali coibir o tráfico de drogas. Contudo, com base na prova que fora disponibilizada pela defesa nos autos da ação penal, entende a defesa ser necessário saneamento de vício de nulidade irrecuperável. Não se trata de uma mera desconformidade ou de uma mera projeção diferente de uma expectativa defensiva, mas de uma violação da regulamentação legal, como o artigo 158 e 158b do Código de Processo Penal, bem como das resoluções proferidas pelo CNJ em face de prova digital. A título de informação e para contextualização e a melhor elucidação dos fatos, a defesa explana nessa tribuna virtual de que foram disponibilizados áudios em formato de MP3, sendo estes fragmentados, em nenhum momento processual tendo sido disponibilizado para a defesa a integralidade da prova, bem como não tendo sido disponibilizada a prova originária, mas apenas a prova que fora editada pela Delegacia Especializada, fragmentada, bem como as transcrições também constantes nos autos da ação penal, sendo estas fragmentadas e compreendidas pela autoridade policial, bem como pela equipe que relatou os fatos, da maneira em que entenderam ser relevantes. Ocorre que a defesa, com a devida máxima vênia, entende que a não disponibilização da integralidade da prova nos traz uma expectativa e uma demonstração de uma violação de preceito constitucional, consequentemente violando uma garantia constitucional inerente à hora paciente, visto que a Magna Carta nos traz a previsão da ampla defesa, bem como do contraditório. E há de se ponderar ainda perante essa tribuna virtual de que somente foram aportados aos autos os áudios dessas interceptações após inúmeros pleitos defensivos, e ainda que após os pleitos defensivos, a defesa acostou aos autos, após a habilitação de assistente técnico, sendo essa uma perita habilitada, um relatório de contraperícia, requisitando que fossem respondidos pelo Instituto de Criminalística alguns dos quesitos apresentados pela assistente técnica, profissional competente da área, mas o Instituto de Criminalística, ao retornar com o ofício, se esquivou de todos os questionamentos realizados pela defesa. E até o presente momento, não há nos autos, em nenhuma página dos autos da ação penal, que ultrapassam hoje 3.000 páginas, qualquer informação sobre o código REST, sobre a utilização do aparelho guardião, sobre os ofícios das operadoras, porque não se aferem nos autos os retornos do ofício. Então, a defesa não tem conhecimento nos autos da ação penal, por exemplo, de quando as operadoras receberam os alvarás judiciais autorizando a quebra de sigilo e as interceptações, de quando a autoridade policial começou a ter esse acesso, até para que seja feita uma conferência da contagem do prazo, a defesa se encontra cerceada de maneira plena
em face de informações que são imprescindíveis para o exercício do contraditório, bem como da ampla defesa. Superando esse ponto ainda, há de se ponderar que a disponibilização dos artigos em formato MP4 não se fazem suficientes ao prisma defensivo, visto que a manipulação do formato MP4 é completamente frágil e pode ser adulterado com muita facilidade, sem qualquer tipo de rastreabilidade. E mais uma vez, com a devida máxima vênia, entende a defesa de que uma prova onde não se possa aferir a rigidez não pode ser considerada enquanto uma prova idônea. Se eu não tenho como aferir e atestar a rigidez de um indício, me desculpem, mas eu entendo que ele viola a Constituição Federal, bem como as garantias processuais e constitucionais que são inerentes à paciente. Além disso, há também de se ponderar de que nós não temos identificação nos lacres de apreensão, bem como não há identificação formal e clara em face dos peritos que realizaram todo o procedimento, sendo alguns dos relatórios, inclusive, somente assinados com o código do MASP ou meramente com uma assinatura onde não se há a possibilidade da identificação dos agentes estatais. E entende essa defesa de que o policial, os agentes da segurança pública, a polícia judiciária, seja dotada de fé pública, mas a identificação do agente que fornece, que participa de tais procedimentos, ela deve ser feita não enquanto mero formalismo, mas enquanto uma garantia de rigidez da prova, porque a legislação nos traz tais previsões a fim de respaldar não somente hoje a Renata Marinho, mas todos nós, de que seja assegurado o devido processo legal. E por fim ainda, há de se ponderar perante essa tribuna digital de que os laudos periciais disponibilizados, eles não atestam a rigidez da prova, que mais uma vez reitera a defesa a ausência de integralidade em que pese reiteradas vezes já tenha sido suscitado e requerido pela defesa, e muito para além também, não se afere nos autos quaisquer um dos códigos que são requeridos e são necessários para que se garanta de que tenha sido preservada a cadeia de custódia da prova digital. Quando se fala em preservação, não somente acerca da integralidade da gravação da prova, mas do manuseio, a rastreabilidade do manuseio, visto que temos ali uma pasta via Google Drive com inúmeros áudios recortados, editados, onde não se afere por qual razão esse áudio foi recortado, até onde esse áudio foi recortado, o que se tem de transcrição. Não tem como fazer uma rastreabilidade desses fatores, o que prejudica de maneira grandiosa e pode ensejar, caso essa ação penal venha a ter prosseguimento sem o saneamento de tais nulidades, um prejuízo incomensurável não somente à hora paciente, mas também aos outros diversos corréus. Entende a defesa também de que a ausência de demonstração, como já requerido, de não somente o código hash, mas também dos outros códigos que se fazem imprescindíveis, demonstram ali a fragilidade da prova, incidindo na violação do artigo 158F. Então, o que se requer aqui perante a essa tribuna virtual, hoje, enquanto defensora da hora paciente, é de que seja declarada a nulidade da prova, bem como a nulidade do prosseguimento da ação penal, ou subsidiariamente, caso não seja o entendimento dessa polenda Câmara e dessa nobre turma julgadora, de que sejam todos os códigos, bem como o código hash, bem como o código do sistema guardião, todos eles sejam informados e disponibilizados para a defesa enquanto forma de expedição de ofício, como meio de pedido de providências. Eu agradeço a todos por terem ouvido por alguns minutos essa aprendiz de advogada. É sempre um prazer incomensurável sustentar nessa colenda Câmara Criminal. Eu desejo um excelente resto de pauta a todos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Aline. Eu digo a sua excelência que o desembargador Salvo, que é integrante da turma julgadora, teve um probleminha técnico lá, está sem acesso à internet momentaneamente, e ele, para que não interrompesse a sustentação oral,